estou aqui substituindo a Ana Olímpia, que é a coordenadora aqui do Comitê de Condutas Unilaterais. Obrigada a todos pela presença aqui, obrigada a Nayana e Edu Frade por aceitar o convite para o debate aqui hoje. E a ideia é a gente, então, discutir o relatório sobre as práticas de condutas unilaterais que foi desenvolvido ao longo da última gestão, foi divulgado já no último Ibracão, foi um dos painéis bem quentes, inclusive, né, daqueles painéis com um debate bem acalorado e bem interessante, mas eu entendo que entre o grupo aqui nosso ainda não teve, a gente tinha tido ainda a oportunidade de ficar discutindo um pouco mais no detalhe, até de uma forma mais produtiva, de pensar em próximos passos, de pensar o que a gente realmente extrai, até para efeito de atuação do IBRAC, de uma forma mais ampla. E a ideia, então, de começar essa reunião com a apresentação de novo do relatório, de retomar as principais conclusões, convidar o Eduardo Frade para também ajudar a debater um pouco, considerando a experiência dele já como autoridade, já há algum tempo também aqui atuando do lado de cá, né, como advogado, e debater um pouco, então, como ele enxerga esses resultados, o que ele também teria de sugestão para a gente aprofundar de discussão, aprofundar de análise para essa gestão que está por vir. A gente entende que esse poderia ser uma das grandes pautas, dar continuidade a esse relatório e às pesquisas que foram feitas, tá? Então, queria, só para organizar um pouco aqui o nosso começo de conversa, então, a Nayana vai apresentar em cerca de 15 minutos, retomar as principais conclusões do relatório, aí o Eduardo Frade vai apresentar algumas considerações deles, e depois a gente abre aqui para a plateia. Eu já tenho algumas perguntas aqui para fazer, mas abrir aqui para a plateia para todo mundo debater, fazer pergunta, a gente refletir juntos o que tem de interessante, o que tem de desafiador aqui em termos de condutas unilaterais a partir desse relatório. Ana, por favor, pode continuar. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui representando, na verdade, todo mundo que participou, porque foi um trabalho gigantesco e há muitas mãos, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês conseguem ver? Sim, sim. Então, o relatório é sobre a evolução do enforcement de condutas unilaterais e essa análise foi realizada a partir dos precedentes do próprio CAD. Então, a gente fez isso aqui são todas as pessoas que participaram do relatório, mas a gente teve ainda uma primeira fase, que foi a fase de coleta de informações. Então, só explicar rapidamente como que foi a metodologia, a gente fez uma coleta de todos os casos de condutas unilaterais analisados ou ainda em análise no CAD de 1990 a 2021. E aí, a partir de critérios que foram previamente estabelecidos, a gente realizou essa análise. A gente realizou duas análises, né? A primeira é uma análise quantitativa e a segunda é uma análise qualitativa, observando principalmente quais que foram os padrões de prova utilizados pelo CAD e como esses padrões evoluíram ao longo dos anos. Eu vou passar rapidamente pelas conclusões quantitativas do relatório. Então, aqui, por exemplo, no total de processos instaurados, é interessante notar que a gente conseguiu, em alguns casos, relacionar o pico de instauração com alguns eventos específicos. Então, por exemplo, aqui em 2000, a gente teve um relatório de uma CPI de medicamentos, e aí a gente teve um boom de casos no CAD instaurados a partir dessa CPI. A maioria das instaurações foram por ofício, foram julgados mais processos na vigência da Lei 2.529. Os tipos de conduta, né? Quando a gente foi realizar essa análise inicial, a gente selecionou 12 tipos de condutas e um 13º que era outras, né? Então, as condutas mais comuns foram principalmente exclusividade e aqui, no número de processos por conduta, a gente fez uma análise comparando a Lei 12.529 e a Lei 8884. Nas medidas preventivas, a gente tem que a maioria das medidas, isso analisando ambas as leis, né, o período de vigência da 8884 e da 12.529. A maioria das medidas foram concedidas pela SG ou SDE. O prazo médio para concessão de medidas, ele não alterou muito, mas a gente teve um aumento a partir da Lei 12.529.
E aqui a gente tem um número de medidas preventivas por conduta. Então, a gente tem que discriminação foi a medida que mais sofreu, a conduta que mais sofreu medida preventiva. A análise do tempo médio dos processos, né? Aí aqui levando em consideração diferentes critérios iniciais. Então, a partir da data de representação e abertura do processo administrativo, a gente teve um ligeiro aumento a partir da vigência da 12.529. A duração dos processos administrativos a partir da representação, a gente nota que é basicamente a mesma coisa, uma diferença muito pequena. O prazo de duração médio também não se alterou muito, é um pouquinho maior da 12.529, e o prazo médio de análise pelo tribunal também permaneceu mais ou menos o mesmo, em comparação com as duas leis. Sobre o resultado dos processos, né? Então, aqui a gente tem um arquivamento bem expressivo na vigência da 8884, mas, em compensação, um número de TCCs muito maior na 12.529. E aqui é o percentual de arquivamentos, mas é o percentual em cima do número de casos. E aqui o resultado dos processos, né? Então, o número de condenação por condutas e o número de arquivamentos por condutas. Esses resultados estão todos no relatório, então por isso que eu estou passando mais rápido, só para a gente ser eficiente nas discussões. E o número de TCCs por conduta, né? Então, aqui a gente tem um número de TCCs bastante expressivos com relação à exclusividade. E aí, uma coisa que a gente observou já na análise mais aprofundada dos casos é que esse número muito expressivo dos TCCs em caso de exclusividade, eles estão muito relacionados aos casos contra as cooperativas médicas, né? Então, a gente teve muitos casos envolvendo exclusividade, assim, mais da metade dos casos envolvendo exclusividade eram casos envolvendo cooperativas médicas. E aqui o prazo médio entre a instauração e o julgamento final pelo tribunal, que na 12.529 o prazo foi maior. Passando aqui já para a parte mais qualitativa da nossa análise, então o padrão de análise em geral foi a regra da razão, com a adoção de um framework que se repetiu em todos os casos de condutas unilaterais, que é a existência de posição dominante, a verificação dos efeitos e a verificação de justificativas razoáveis ou potenciais eficiências, né? Então, a gente tem que a definição do ilícito, ela parte de duas conclusões. A primeira é se a conduta restringe ou não a concorrência, e a segunda é se há ou não justificativas ou se essas justificativas são suficientes ou não. O relatório ele escolheu 3 condutas para se aprofundar. A primeira delas foi exclusividade, né? Então, além dos critérios adotados em geral para as condutas unilaterais, o que a gente notou é que comumente se adotaram os critérios de posição dominante, grau de fechamento e existência de barreiras a entradas e eficiências. Foram identificados 156 casos de exclusividade, e aqui, de novo, né, eu destaco a participação dos casos envolvendo as cooperativas médicas, que representou mais da metade dos casos envolvendo exclusividade. E aí, nesses casos especificamente, se avaliou a participação de mercado, a dificuldade de novos entrantes, e a participação de mercado das representadas foi analisada considerando o número de médicos, o número total de médicos no mercado relevante em relação ao número de médicos cooperados. A partir dessa análise, né, foi identificada uma dificuldade para o desenvolvimento de concorrentes e a limitação de acesso de concorrentes a insumos, né, que nesse caso eram os próprios médicos. E a limitação de opções dos usuários, ou seja, os usuários eles não tinham médicos ou médicos insuficientes fora da cooperativa e eles acabavam ficando sem opção. O que a gente notou na análise desses casos é que o que definiu as condenações foi realmente o poder de mercado. E se a gente analisa aqui os critérios que foram utilizados para analisar a conduta, eles estão muito relacionados à definição do poder de mercado.
Eventuais justificativas, elas não foram analisadas a fundo, elas foram analisadas em alguns casos, e aí o que se considerou principalmente como uma justificativa foi a proteção à marca e à reputação da cooperativa, e também evitar condutas de free riding. Saindo aqui um pouquinho dos casos das cooperativas, a gente observou alguns casos interessantes em que a exclusividade veio de uma opção regulatória. Então, por exemplo, a gente tem o caso da Guiatel, tem o caso também da CPFL, e nesses casos o que o CAD concluiu é que quando a exclusividade ela vem de uma opção regulatória, a análise da ilicitude dessa exclusividade ela ultrapassa a competência do CAD. E aí aqui a gente destacou um dos casos que foram relevantes, que analisaram exclusividade, que foi o caso da Della Vita e da Nestlé Kibon, que a conselheira Paula Farani deu um voto muito interessante em que ela analisa o que seria considerado um fechamento de mercado substancial, né, que é um critério que apareceu com frequência nos casos. E aí ela fala que esse fechamento substancial que esse fechamento de mercado seria considerado substancial quando se retira dos concorrentes a possibilidade de alcançar uma escala mínima viável, né? E é interessante notar que esse caso é bem mais recente, mas que nos casos das cooperativas médicas, esse conceito também já estava presente em alguma medida quando eles analisavam se eventuais outras cooperativas ou outros planos de saúde poderiam ingressar no mercado, havendo uma exclusividade da maioria dos médicos com as cooperativas médicas. A segunda conduta que o relatório se aprofundou foram os descontos promocionais. E aí aqui é muito interessante a gente notar que o desconto em si, ele não foi considerado um problema. O problema é a forma como esse desconto é desenhado e concedido, né? Inclusive, a gente tem manifestações expressas da ASG reconhecendo que esse tipo de política podem ter efeitos pró-competitivos, né? Como a redução do nível de preços e o aumento do bem-estar do consumidor. Então, nos casos de descontos promocionais, além dos critérios comumente analisados nos casos de condutas unilaterais como um todo, a gente tem análise do poder de mercado e a análise da possibilidade de exclusão de um concorrente ou de criação de dificuldades para um concorrente. A preocupação aqui foi sempre os critérios para a concessão do desconto, então, desconto ou algum tipo de benefício, né? Então, por exemplo, critérios não lineares, né, ou desiguais, que não oferecem as mesmas condições para players que tenham características semelhantes, são considerados mais preocupantes. E existe uma ligação entre esse tipo de desconto ou promoção e uma indução à fidelização, e que essa fidelização levaria a um potencial fechamento de mercado. E, por fim, a última conduta que o relatório analisou foi a fixação de preços de revenda, né, que foram identificados 20 casos, 3 ainda estavam em andamento quando o relatório foi concluído, e houve 3 condenações. Então, o objetivo e aqui é importante só a gente fazer esse disclaimer, que o objetivo do relatório foi analisar a fixação de preço de revenda, porque em alguns casos, né, acho que uma boa parte deles, a indução de conduta uniforme também estava presente, mas o relatório focou na análise da fixação de preço de revenda. Então, o setor que foi mais afetado por esse tipo de investigação foram as revendas de combustível. Aqui, o que a gente destacou na análise foi a diferenciação que os precedentes do CAD fazem entre a sugestão de preço de revenda e a fixação de preço de revenda. Então, por exemplo, aqui eu mencionei 2 casos só como exemplo, que foi o do Kibon e o da Iopa, os 2 foram arquivados, e foi comprovado que não havia condições estruturais para o exercício de domínio de mercado, porque havia uma elevada concorrência, baixas barreiras à entrada e a oferta era muito pulverizada. E a inexistência de dispositivos contratuais ou acordos, e no fim, né, o CAD analisou que o comportamento de preços ele não seguiu a tabela que havia sido previamente estabelecida pelos fornecedores. Posteriormente, em alguns outros casos, reforçou-se essa ideia de ser necessário existir
algum mecanismo de coerção. Então, pode ser uma multa imposta aos revendedores que não obedecem ao preço previamente estabelecido pelos fornecedores, ou mesmo a não concessão de um benefício. Então, por exemplo, quando vincula a concessão de um desconto ao revendedor seguir o preço que foi previamente estabelecido. O caso, acho que mais relevante nesse sentido é o da SKF, e aí é importante a gente lembrar, né, que foi um caso que partiu dos próprios revendedores o pedido para ter o tabelamento, e a conduta ela foi considerada ilícita pelo objeto, que é uma coisa que chama bastante atenção na análise das condutas unilaterais. Houve a inversão do ônus da prova, e a representante não foi capaz de demonstrar a ausência de inviabilidade da conduta e nem que essas eficiências só seriam plausíveis a partir daquela conduta especificamente. As nossas observações gerais, ao final do relatório, a celebração usual, né, dos TCCs nos casos de condutas unilaterais acaba dificultando um pouquinho a formação da jurisprudência. Essa não foi nenhuma conclusão do relatório, né, essa é uma conclusão da própria CDE. E os critérios de avaliação dos efeitos, né, e a ponderação com as justificativas, elas não foram uniformes mesmo quando a gente pega as mesmas condutas entre os precedentes. E aí aqui, por fim, eu só vou fazer um disclaimer que é claro que na nossa análise existem muitos critérios subjetivos, então é importante a gente ter isso em mente. Mas é isso, obrigada, gente. Obrigada, Nayana. Acho que foi ótimo trazer esse overview. Claro que o relatório tem muito mais detalhe, né, resultados bem ricos aqui, mas acho que foi um ótimo resumo. Quero um pano de fundo para a gente começar a nossa conversa aqui. Vou passar, então, a palavra para o Eduardo, para ele fazer as considerações dele. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom ver vocês aí. Obrigado, Ibraque e Silvia, pelo convite. Super prazer aqui debatendo esse tema. E, enfim, né, como a Silvia me falou, a ideia é ser algo bem informal, a gente debater mesmo, né, e ver o que consegue tirar disso. Eu achei o relatório muito bom, assim, super legal mesmo, um instrumento muito útil para a gente, mas acho que especialmente para o CAD, na formulação de políticas deles, né, do CAD de condução de processos e de como conduzir casos de condutas unilaterais. Então, parabéns mesmo para todos os envolvidos aí, eu achei que ficou muito bom mesmo. Eu anotei alguns comentários aqui para fazer e dividi mais ou menos em 5 tópicos aqui, mas que eu vou passar bem rapidinho. Um deles seria questões procedimentais, né, tempo de duração e forma de processamento desses casos, que eu acho que o relatório tem algumas conclusões bem interessantes. Algumas considerações sobre políticas de acordo, sanções, tipos de conduta, né, tem uma parte do relatório que trata disso, que também é bem interessante, e metodologia de análise. Tá? Então, vou seguir mais ou menos essa ordem. Falando um pouco primeiro da parte procedimental, né, tempo de duração, processamento, uma primeira coisa que o relatório mostra, de forma bem interessante, é que, com o passar do tempo, teve uma redução bem significativa do número de processos instaurados já como processos administrativos, né, e realmente houve uma tendência, especialmente a partir ali, chegando em 2015, você quase não encontra mais processos administrativos instaurados direto, né, sempre tem um procedimento preparatório ou um inquérito antes. E isso, de fato, foi uma política proposital, né, isso começou de forma bem firme e proposital com o Ragazzo, lá no começo da vigência da nova lei. E a ideia por trás disso era que, enfim, processos administrativos são muito custosos, né, para todo mundo envolvido, tanto para a autoridade quanto para as partes, porque uma vez que você instaura, não dá para voltar atrás, tem que passar por todo aquele procedimento legal. Então, a ideia, né, o que se tinha na cabeça é que tinha casos unilaterais demais, né, a grande maioria acabando arquivado, que gastava um tempo e recurso significativo para analisar, e tinha, de fato, uma política proposital de dar uma funilada nisso, né? Então, isso foi uma política realmente propositalmente colocada, eu pessoalmente concordo com ela, que teve esse fim, mas é interessante o relatório mostrar que, de fato, como isso aconteceu. Um outro ponto bem interessante, que eu acho que dá uma primeira
lição aqui, né, e uma primeira dica de política pública antitruste é o tempo de duração dos processos, né? É interessante ver que da lei anterior para a lei nova, né, e do CAD anterior para o CAD novo, o tempo de duração dos processos de conduta unilateral não caiu nada, né? Na verdade, no total até aumentou de 5 anos para 6 anos. Enfim, acho que poderíamos conjecturar várias razões para isso. Eu não sei se justamente pelo fato de que a partir de um determinado tempo, né, os casos de fato instaurados começaram a ser aqueles mais robustos, se isso acaba tendo um tempo de duração maior e você tem um número menor de processos que são arquivados antes. Não sei, mas assim, acho que não dá para tapar o sol com a peneira, assim, é ruim, né? É ruim. Eu acho que um objetivo da política pública que tem a ver com a eficácia da política antitruste é você ter um tempo de duração razoável dos processos, né? Que tem uma resposta rápida. E não é o que está acontecendo, né? Acho que ao longo de vários anos o CAD não conseguiu fazer as coisas andarem mais rápido. Então, continua sendo um desafio, né? E não é um desafio fácil. Eu acho que um gargalo óbvio que a gente sempre viu na lei nova é o tempo que as CGs têm que gastar entre ato de concentração e conduta unilateral, né? E que não é uma solução fácil de abandonar. Mas, enfim, eu acho que o relatório foi muito contundente em mostrar que esse é um ponto a ser atacado, né, de um ponto de vista procedimental, quando a gente está falando dos processos de conduta unilateral. Passando um pouco para a política de acordos, que também acho que o relatório traz uns números bem interessantes, né? Um primeiro número que tem a ver com o primeiro tópico que a gente falou, que é tempo de duração, é a gente ver que, em casos de TCC, o tempo de duração dos processos cai significativamente. Então, acho que isso é já um primeiro indicativo de qual que é o benefício de você ter uma política de acordo, que é você contribuir para ter um tempo de duração menor dos processos, em tese, né? E aí o relatório também mostra, né, de forma bem contundente, o crescimento nítido, né, da utilização de TCCs para casos de conduta unilateral ao longo do tempo. Então, na vigência da Lei 8884, TCCs representavam mais ou menos 3% dos julgados. Na Lei 9, isso foi para 51%. Não tem como não ver o crescimento substancial disso. E, de novo, foi uma política proposital, né? Foi uma política proposital do CAD de investir em uma política de acordo ao longo do tempo, trazendo, né, maior previsibilidade, de fato incentivando as partes a buscarem acordos, e isso se mostra de forma bem clara aqui, né, a partir da Lei 2.529. Enfim, eu acho que não é segredo para ninguém que eu sou super a favor da política de acordos. Eu acho que é uma tendência em contencioso, né, a tendência do direito em geral, e eu acho que é particularmente útil para os casos de conduta unilateral, né? Primeiro, que são casos muito custosos, novamente, para todo mundo, então você conseguir encerrá-los antes, sem ter que ir até o fim, né, é algo muito positivo. Mas mais que isso, né, até pensando no mérito dos casos, são normalmente casos muito limítrofes, né? São casos em que a gente fica debatendo ali se aquilo é lícito, não é lícito, se aquilo é positivo, se aquilo é negativo, são casos muito difíceis, assim. Então, eu acho que soluções negociadas tendem a ser muito boas, né? Tendem a ser boas para a concorrência, porque você para aquela conduta anticompetitiva ou potencialmente anticompetitiva desde logo, num tempo muito menor, ao mesmo tempo que quando a parte tem a oportunidade dela participar da modulação do remédio para aquela conduta, na minha experiência, leva a resultados muito positivos, né? É claro que a parte tem que entregar alguma coisa, tem que deixar de fazer uma conduta em algum limite, mas ela consegue participar da modulação para ela continuar tendo uma política comercial que funcione para ela. Então, eu acho um instrumento bem inteligente para casos de conduta unilateral e que, a meu ver, deveria continuar. Um terceiro ponto é o das multas, né? Das sanções. E aqui, de novo, acho que mostra uma sinalização de algo a ser trabalhado pela autoridade antitruste, né, que foi um problema desde sempre e eu acho que continua sendo. Então, o que o relatório fala, né? Diz que, nos casos da Lei 8884,
o percentual médio ali da aplicação de multa era de 5,5% do faturamento. Isso, na Lei 12.529, vai para 2,7%, o que parece indicar uma redução. Mas o próprio relatório fala com razão, né, que a amostragem disso é muito pequena. E muito fica confidencial justamente por causa dos acordos, né? Você não fica sabendo qual que é o percentual. Então, a verdade é que é um pouco uma caixa preta de qual que é o percentual médio de multa aplicado em casos de condutas unilaterais. Eu chuto dizer que isso provavelmente não é tão claro nem para o próprio CAD, né? Recentemente foi feito um estudo interessante para TCCs em caso de cartel, né, em que se colheu ali o percentual médio, talvez fosse algo interessante para se fazer nos casos de conduta unilateral, que eu acho que tem uma visibilidade muito pequena, tanto para o CAD quanto para as partes, advogados, qual que é o padrão aqui de aplicação de multa em caso de conduta unilateral. E a verdade é que, assim, eu acho que, assim como em caso de cartéis, esse é um gargalo do CAD, né, não há um padrão, a gente tem um problema de direcionamento de sanções, ainda é algo em franco debate no CAD, tanto em caso de conduta unilateral quanto de cartéis, sem um direcionamento muito claro. Então, acho que esse é outro ponto que o relatório deixa claro que deveria, provavelmente, ser atacado. Aí, passando para o mérito aqui um pouco, né, falando dos tipos de condutas. Super interessantes os números trazidos pelo relatório, né, que mostram de forma bem clara ali que tipos de conduta que são mais instauradas, menos instauradas, quais têm mais condenação, quais têm mais arquivamento. Eu acho que também vira uma ferramenta de política bem interessante para o CAD, de saber onde se focar, para os próprios advogados, né, de quase uma mensuração de que tipo de conduta que dá mais problema ou não. Então, achei bem interessante. E aí, para destacar algumas coisas, né, então, mostra-se ali que existem condutas que foram bem mais investigadas na vigência da Lei 8.884 do que na 12.529, que é o caso especialmente de condutas predatórias e especialmente preços abusivos. Isso eu acho que é um número muito bom, né? É um sinal super positivo de evolução e amadurecimento institucional do CAD. O próprio relatório mostra que esses dois tipos de conduta estão entre as mais arquivadas de todas. Então, eu acho que mostra que, ao longo do tempo, o CAD foi aprendendo que não valia a pena investir nessas condutas. O que é verdade, né? Condutas de preço predatório e de preço abusivo são condutas que normalmente tendem a ser muito ruins, né? Tendem a ser denúncias muito ruins. Então, achei esse um sinal interessante de amadurecimento da jurisprudência, que foi solidificado de uma forma bem interessante no CAD. E aí é interessante ver também como a conduta de exclusividade parece ser a estrela do show, assim, né? Muito caso de conduta de exclusividade, e gera um pouco da pergunta por que isso, né? Enfim, eu não sei, pode ter várias explicações possíveis, desde ser algo que é comum no mercado, até porque, né, não é um problema per se, pelo contrário, tem uma série de justificativas para ter exclusividades por aí. Mas eu reputo também ao seguinte, a meu ver, são condutas normalmente de comprovação mais fácil, né? Normalmente é uma cláusula no contrato. Então, várias condutas unilaterais é difícil, a discussão fática é difícil, né? A exclusividade muitas vezes é fácil de ver, a não ser que seja uma exclusividade de fato. Segundo, que ela é fácil de apreender, assim, né, de um ponto de vista de qual que é o problema antitruste numa exclusividade, né? Talvez seja uma conduta mais fácil de ver ali qual que é o problema. E por fim, é uma conduta fácil de resolver, né, de remédio normalmente muito simples. Então, talvez uma conjunção de fatores aqui que faça da exclusividade ser algo central nos casos do CAD. E eu acho interessante ver como isso tem se transportado para a atualidade, né? Se a gente pegar hoje talvez os principais casos novos de conduta unilateral do CAD, que foram até objeto de medida preventiva, são casos de exclusividade em mercados digitais, né? Então, desde catraca eletrônica até aplicativo de delivery, até aplicativo de passagem de ônibus, aplicativo de academia de ginástica, todos esses casos têm uma discussão de exclusividade, vários deles objeto de medida preventiva, então mostra um pouco a evolução
disso para a nossa conformação de mercados atual. Bom, e aí, por fim, só falando um pouco de metodologia de análise, que eu acho que talvez seja uma das questões mais difíceis de conduta unilateral, que é uma discussão inerente à regra da razão. Um primeiro dado que eu achei bem interessante é a demonstração de que quase todas as decisões do tribunal, em caso de conduta unilateral, são tomadas por unanimidade. Na 8884 era quase 100%, na 12.529 acho que 87%. É meio surpreendente, assim, né? Porque, enfim, você imaginaria que em casos que normalmente são os mais difíceis do antitruste, a meu ver, você tenderia a achar que seria o contrário, né? Que teria muita divergência e debate, mas não, né? Tem uma uniformidade muito grande quase uma unanimidade nos julgamentos. E aí você tenderia a achar que, bom, então talvez a gente tenha uma metodologia de análise super bem estabelecida, né? Não, também não é o caso, né? O que leva a esse debate que é da metodologia, né? Eu acho que a gente tem uma questão de um pouco de incertezas na metodologia de análise do CAD, que, de novo, é um pouco inerente a esse tipo de conduta, mas que é algo também, acho que está no radar para evoluir. Deixa eu só fazer uma vírgula nisso, porque, assim, eu acho que tem um consenso mínimo de método muito importante que se estabeleceu e que eu acho que o relatório mostrou isso de forma muito clara também. Tem um consenso geral, número 1, de que são condutas analisadas pela regra da razão. Ótimo. Um segundo consenso é que se estabeleceu de forma muito, muito firme aquela tríade de método de análise, que é avaliação de posição dominante, avaliação de potencialidade de efeitos e avaliação de justificativas para a prática. Isso também não foi por acaso, de fato foi um trabalho proposital sendo colocado em pareceres e votos do CAD ao longo de vários anos, de forma seguida, até isso virar um pouco um método de análise tradicional dentro da autoridade e também para as partes que estão ali dialogando com o CAD. A questão é que, assim, então, eu acho que isso é algo positivo. Apesar disso, né, esse tipo de caso, o diabo está nos detalhes, né? E aqui a gente vê que a metodologia é muito oscilante. E vou citar duas questões específicas. Uma, talvez, uma falta de uniformidade e rigor na avaliação de posição dominante. Enfim, eu até escrevi um artigozinho no Cônjuge muito, muito simples sobre isso outro dia, que dá uns exemplos de como o CAD avalia a posição dominante, e é uma avaliação muito grande, né? Desde você ver percentual de market share, e a avaliação disso varia muito, até variáveis totalmente qualitativas. Isso muda muito de caso para caso. E com um uso pequeno de ferramentas econômicas. E a mesma coisa, talvez de forma, talvez até mais severa, na mensuração de efeitos. Então, tem pouca uniformidade, pouco rigor, a meu ver, na mensuração de efeitos. Né? Acho que utiliza-se muito aquela presunção de potencialidade da lei, só que em casos unilaterais, em tese, acho que a gente deveria ter um pouco mais de cuidado com isso, né? Então, acho que também é um ponto a ser atacado, e, de novo, para esses dois pontos, seria muito bom ver mais análise econômica, né, do CAD ao avaliar condutas unilaterais. E acho que o relatório também contribui para mostrar isso. E aí, como último ponto aqui, enfim, né, por que disso, né? Por que não tem essa uniformidade? Uma série de explicações para isso. Eu só tenho um ponto que o relatório fala, né, que é verdade, que a OCDE, no relatório dela, reputou isso a uma falta de precedentes, né. Enfim, eu sou super fã da OCDE, mas esse é um ponto que eu discordo deles. Eu, sinceramente, eu não acho que é inteligente sacrificar a política de acordos em favor de goela abaixo, você ter mais precedentes. Mas, mais do que isso, eu acho que pouquíssimos julgados por ano, né, até mais, mas pouquíssimos julgados do tribunal, se bem feitos e trabalhados, deveriam ser suficientes para gerar orientação sobre cada tipo de conduta, sobre métodos de análise, né, até se ter um número menor de julgados, às vezes até facilita isso. O problema é que, enfim, também o CAD, historicamente, tem uma dificuldade de manutenção e evolução de precedentes, né? A gente tem, de tempos em tempos, oscilações muito grandes, a gente tem quebras, né? Você segue uma linha, aí você tem uma mudança de conselho, começa a seguir essa outra linha.
Então, eu acho que o problema é menos a gente não ter precedentes, para a gente ter precedentes, e talvez mais os próprios precedentes, às vezes, não conversarem tanto um com os outros, né? O resultado disso é que, realmente, para uma metodologia fina de análise de condutas unilaterais, a gente continua tendo muita incerteza e um guia pequeno, né? Então, eu acho que esse, do ponto de vista de mérito, seria um outro ponto, tanto para nós quanto para o CAD, a ser avaliado. Eram essas as considerações, pessoal. Fico à disposição para conversar e ouvir as opiniões de vocês também. Ótimo, Edu. Super obrigada. Acho que é uma boa forma de olhar os resultados aí e sistematizá-los. E, de fato, a gente vê que já teve um aprendizado bem importante, mas ainda tem muito por vir, né? E antes só de eu passar para as perguntas, só avisando que a Ana Olímpia agora conseguiu se juntar a nós aqui. Ana, tudo bem? Não sei se ela consegue. Oi, Aninha, tudo bem? Não sei se alguém já tem alguma pergunta, eu já tenho algumas perguntas para fazer, alguns comentários para fazer, apesar de concordar com o Edu aqui que para exclusividade, em tese, o remédio é fácil, na prática é um pouquinho mais difícil de chegar nesse remédio, até porque para exclusividade, os thresholds do que seria uma exclusividade aceitável não tem nada consolidado, nem mesmo na jurisprudência internacional, então acho que aqui, mesmo exclusividade, talvez seja um dos temas para a gente continuar investigando, apesar de já ter sido um dos temas detalhados. Uma sugestão que eu teria, não sei se Nayana, Ana, Ribas, Edu aqui concordam, que seria um dos temas para a gente continuar investigando, porque, de fato, é uma das condutas muito adotadas, e em mercados digitais segue sendo uma das condutas bastante investigadas, e acho que ainda faltam referências para a gente realmente entender o que seria então, práticas mais aceitáveis e práticas mais preocupantes do ponto de vista concorrencial, né? E em termos aqui de perguntas, até uma provocação, será que a gente sabe que o CAD está avançando em algum guia de condutas unilaterais, tentei falar com o CAD para ver se tinha alguma autorização disso, não foi possível, a gente até vai em breve trazer provavelmente algum representante da SG para discutir mais condutas unilaterais. Aqui a gente está justamente na semana de transição deles lá, né, tiraram umas mudanças de cadeiras e até o Diogo virá aqui semana que vem para falar disso, mas tem um guia que o CAD está fazendo, e Edu, Nayana, Ana, não sei, vocês acham que esse guia pode trazer realmente elementos a mais para a gente discutir? Claro que o BRAC vai tentar desenvolver isso junto, mas o que você acha do que vai ter realmente condições do CAD desenvolver um guia que vai realmente nos ajudar a ter mais um padrão de análise, um padrão de prova mais claro de como avançar nas investigações? Olha, eu acho assim, sempre minha opinião sobre esse guia, é muito difícil fazer um guia, que o ideal de um guia seria a gente beber na água da autoridade, assim, né, e a partir disso fazer isso. E aqui, muitas vezes, para você ter um guia muito aprofundado, está quase tendo que se fazer um trabalho oposto a isso. Então, eu acho que tem um limite para o quanto que a gente vai conseguir aprofundar num guia. Mas eu acho que dá para fazer bastante coisa, sim. Eu acho que dá para consolidar uma informação que já existe, que já seria muito bom, e talvez avançar um pouquinho também. Eu acho que seria útil, sim. Porque o guia é sempre isso, né? Cristalizar o que já tem, né? Para ele inventar regra, para ele mais trazer o que já está sendo feito, sistematizado, do que ficar inventando regra, mas fica um pouco com essa insegurança de, olhando para trás, acho que o relatório ajudou bastante nesse sentido, mas é o que você mesmo disse, não tem um padrão muito claro das análises, então na hora que você entrar no detalhamento de como investigar algumas questões, você olha o histórico e a gente ainda tem algumas inseguranças sobre que precedente realmente vai ser utilizado e se algum deles realmente vai ser usado de fato para discutir a questão. Antes de eu avançar em mais questões que eu tenho, queria ver se mais alguém aqui da plateia, ou Ribas, Ana, Nayana, tem alguma questão aqui para trazer. Tem uma pergunta do Felipe. Fala, Ana, desculpa. Não, eu queria falar só que tem uma pergunta do Felipe aqui também, no chat. Então, imagina, primeiro, obrigada, Frade, pela tua participação, tua visão muito importante. Uma pergunta sobre medidas preventivas, né? A gente tem visto, no âmbito do mercado digitais, um uso maior de medidas preventivas, e a gente gostaria de saber a tua opinião em relação a outros setores, se você vê
o uso mais intenso em outros setores, e até em tipos de condutas específicas, né? Como você comentou do caso de exclusividade, que tem uma forma de análise mais clara, né, mais bem definida, e se isso favorece o uso de medida preventiva, mas se você vê esse uso em outras condutas, em outros tipos de condutas também. Eu acho, enfim, né, a gente tem tido nitidamente um incremento no uso de medida preventiva pelo CAD, né? Eu acho que o Ragazzo não deu nenhuma, dei 2, e o Ale já deu, acho que talvez o dobro disso. Eu acho que, assim, claro que tem a ver com os casos que aparecem, evidentemente, né? Alguns são mais robustos, outros menos, mas é uma questão de policy também, né? É uma questão do quanto que você vai usar esse instrumento, e é um instrumento que está lá à disposição da autoridade. Quais são os riscos aqui, né? O risco como são casos normalmente muito difíceis, e que em tese demandariam você fazer uma avaliação de efeito, coisas do tipo, tem uma chance grande de você errar, né? Você ir muito rápido e errar, e normalmente quando você erra no mercado, não é só que é neutro, né? Às vezes você piora um pouco. Então, tem sempre que ponderar isso. Uma segunda coisa que eu acharia muito ruim, apesar que eu acho que a gente está longe de estar nessa situação no CAD, é o CAD virar meio que nem o judiciário, né? Você dá a liminar, e aí depois você vai pensar no assunto. Então, acho que isso seria muito ruim, mas claramente não é o caso aqui. Mas eu acho um instrumento super válido, eu acho interessante, eu acho que, especialmente considerando como a gente viu, o tempo de duração dos processos, talvez seja algo, de fato, né, a ser utilizado com mais intensidade em algumas instâncias. Eu acho que, de novo, a gente tem um desafio de uniformidade, né? Já em casos grandes e longos, a gente já vê um desafio de uniformidade, né, em preventivos também. Às vezes a gente fica pensando, por que foi dado aqui, por que não foi dado ali. Eu, pessoalmente, não acho que isso tem ou deveria ter a ver com mercados digitais. Assim, eu acho que tem que se aplicar medida preventiva onde precisar ter medida preventiva. Eu acho que, enfim, né, talvez por a gente ter uma proliferação maior de casos em mercados digitais, por uma série de razões, desde, número 1, os mercados estão se digitalizando, então isso vai ser algo cada vez mais comum, mas normalmente mercados digitais também são são suscetíveis a discussões de abuso de posição dominante, né, pelas suas características inerentes em vários casos. Então, acho que talvez é algo que fique mais comum. Mas eu não acho que isso deveria ser o guia, assim, de quando se dá uma preventiva ou não, né? Ótimo. Aqui tem uma pergunta da plateia que eu acho que até mais para a Nayana, que o Felipe que fez, né? Não sei se a Nayana está conseguindo ler aqui no chat. Se foi realizada a análise longitudinal dos casos. Então, se quiser responder aqui as duas questões. Eu vou voltar um pouquinho só para explicar como que foi a metodologia adotada, que acho que já esclarece bem. A gente fez uma coleta inicial de todos os dados a partir de uma tabela. Então, essa tabela, ela tinha vários critérios que precisavam ser preenchidos em todos os casos que foram analisados. E aí, nessa tabela, a gente colocou o espaço temporal, considerando todas as análises. Então, quanto tempo ficou na SGSDE, quanto tempo ficou no tribunal, quanto tempo até a decisão final, quanto tempo até a nota técnica da SG ou STE. Então, a gente tem. Se essa base de dados vai ser disponibilizada, eu ainda não sei, assim, se essa tabela vai ser disponibilizada, mas o objetivo do grupo, quando montou a base de dados, é que essa análise fosse um trabalho continuado, né? Então, o objetivo é continuar explorando o máximo que a gente conseguir a partir dessa tabela. Então, eu imagino que nos próximos trabalhos, talvez a gente aborde essa questão de forma mais objetiva. Não sei se eu respondi a pergunta. Não sei, acho que sim. Pelo menos eu entendi, não sei se o Felipe tem alguma dúvida a mais, mas eu acho que, inclusive, acho que o Edu resumiu bem, assim, acho que as principais considerações, mas pensando em termos de próximos passos aqui, para aproveitar os últimos 10 minutinhos dele, e ter um pouco dos inputs dele sobre quais condutas, então, talvez valesse a pena a gente investigar mais. Acho que exclusividade é uma delas. Eu, aqui, tenho um viés de origem meu aqui de falar de mercados digitais, mas um tema que eu acho que vale a pena a gente investigar um pouco mais é discriminação e self-preferencing.
porque acho que são temas sobrepostos e o mundo digital está criando algumas expressões que às vezes parecem sinônimos, mas não são, quando que eles são a mesma coisa, acho que vale a pena talvez até investigar esses dois conceitos, seria uma sugestão minha, porque às vezes são usados como sinônimos, não são sinônimos necessariamente, mas o que eles se diferem, então acho que é um dos temas que eu deixaria aqui de lição de casa para a gente tentar explorar mais lá fora o que está sendo feito, o que está sendo discutido. Não sei se alguém tem mais alguma sugestão Ciro, até nessa linha que você está falando, para aproveitar também a visão do Edu, além de temas que ele acha que deveriam ser mais escrutinizados aqui, o que ele tem visto em termos de enforcement de outras autoridades, de tendências, se tem alguma coisa que possa captar aí no mundo de antitrust aí, com viés bastante populista, né, em várias autoridades mundo afora. Eu tinha anotado aqui também, as minhas sugestões coincidiram com a da Silvia, então isso deveria dizer alguma coisa. Eu acho assim, exclusividade de discriminação, eu acho que a gente tem duas vantagens aqui, né? Primeiro, são condutas muito recorrentes, então, né, acho que entra quase como necessário, assim, que é o aprofundamento disso, mas também tem uma base jurisprudencial do CAD muito maior. Então, acho que dois tipos de conduta que dá para fazer algo muito legal, assim, do ponto de vista de um trabalho de aprofundamento. Nisso eu concordo, entra a questão do self-preferencing, que, enfim, a meu ver é isso, né, se confunde com a conduta de discriminação, mas está tomando um formato, assim, quando é uma discriminação numa plataforma digital, a gente chama de self-preferencing, não sei se é mais ou menos isso, mas é mais que isso um pouco, né, eu acho que está se conformando uma visão de que quando você tem esse tipo de conduta numa plataforma digital, o método de análise ou o rigor de análise está mudando um pouco. A meu ver, está mais rigoroso, até do ponto de vista antitrust, do que num ambiente de uma não plataforma. Então, talvez valha uma visão específica sobre isso, porque, de novo, também tem uma conduta tem se proliferado muito com o crescimento do número da digitalização em si, né? Então, acho que faz sentido. Um outro que eu tinha anotado aqui é de políticas promocionais, que tem uma base interessante, mas que eu tenho visto, olhando o mercado, assim, um crescimento muito grande dos agentes fazendo isso e bolando estratégias, então seria interessante ter uma visão sobre isso, mas acho que seria isso, seriam essas minhas sugestões. Vou deixar o pessoal falar, que tem muita gente com a mão levantada. Perfeito, acho que a Lorena foi a primeira que levantou a mão. Oi, gente, bom dia, obrigada. Primeiro, parabéns pelo relatório de vocês, parece muito interessante e eu acho que é uma área que realmente, para a gente é importante tentar seguir essa jurisprudência. Tem uma dúvida sobre o relatório, acho que seria mais para a Nayana a pergunta, se vocês cobriram ou abordaram especificamente a participação de terceiros na elaboração dos TCCs. Existe uma previsão no regimento, né, mas que a gente não vê com muita frequência isso acontecendo, e aí, puxando um pouco o ponto do Frade, né, que o risco do erro de intervenção na medida preventiva é grande, eu acho que teria até um advogado do diabo aqui, que o risco da intervenção do TCC por ser perene, né, a partir do momento em que ele não é feito com a participação de terceiros, eu acho que a gente fica ali com um ponto cego que é relevante, especialmente em casos de condutas unilaterais, né? Então, eu queria saber se é um ponto que foi abordado no projeto de vocês, porque eu acho que assim, a gente tem hoje os instrumentos para fazer essas intervenções em TCC de uma forma, acho que muito mais customizada e com a participação de potenciais prejudicados. Era isso, parabéns de novo. Obrigada pela pergunta, Lorena. A gente, a princípio, não tinha incluído esse critério, mas acho que é uma excelente sugestão e é uma coisa super possível, né? Porque como a gente conseguiu identificar todos os casos em que tiveram TCC, a partir de agora é mais fácil prosseguir com essa análise, mas não foi um critério que a gente considerou nessa primeira análise. Legal, a última pergunta. Desculpe.
Aqui, abrindo para a próxima pergunta para o Edu Frade, que ele tem que sair às 11 em ponto por outro compromisso. Lauro? Não sei se é para ele a pergunta, mas... Oi, bom dia a todos. Na realidade, eu acho que... Obrigado aí pelas apresentações. Acho que vocês tocaram em um ponto importante que me preocupa muito, que o Ribas falou também, dos processos populistas, né, nos mercados digitais, e eu tenho percebido que a tendência de análise dessas condutas unilaterais nos mercados digitais está influenciando muito a análise de condutas nos mercados não digitais, né? Criou-se um preconceito contra várias situações normais, comerciais, que está levando o CAD, por exemplo, a ignorar os preceitos anteriores sobre análise de cláusula de exclusividade, por exemplo, a conduta de exclusividade, né? Então, estão abandonando alguns conceitos anteriores, que era se o contrato é perene, se tem tempo de saída certo, qual a concorrência. No fundo, adotou-se no CAD quase um ilícito per se, de que se há posição dominante, não pode haver cláusula de exclusividade. Isso é muito perigoso, no meu modo de ver, é uma intervenção absolutamente descabida, né? Então, o caso da Nestlé, aí, do sorvete aí da Unilever, é um exemplo disso. Aliás, a decisão está suspensa, em juízo, por causa disso. O outro caso também, dos alarmes automotivos, também foi assim. Ou seja, o que a gente precisa, no meu modo de ver, deixar bem claro é que as condutas digitais praticadas por gatekeepers e que podem efetivamente causar algum dano não podem ser espelhadas no mercado não digital, que tem muito mais variações do que dentro do mercado digital, né? E eu acho isso extremamente importante. Então, eu concordo aí com essa visão que a gente precisa um pouquinho devagar na análise das condutas digitais, das condutas unilaterais não digitais. Tá? Era isso. E, Lorena, eu concordo com você, a participação de terceiros em TCCs é uma coisa interessante. A gente já faz acordos, aspas, unilaterais, em atos de concentração com determinadas terceiros interessados, e acho que nas condutas unilaterais também seria possível a gente estabelecer algum tipo de procedimento para isso. Obrigado. Obrigada, Laura. Eu tendo a concordar, inclusive, até por um ponto positivo que o Edu trouxe, né, de tá claro que a análise é feita sobre a regra da razão, tomar cuidado que, às vezes, por conta desses critérios de gatekeeper ou coisas do gênero, começar a convergir para regras per se de análise do caso, né. Mas, Edu, você precisa sair, queria só passar a palavra para você de novo aqui para últimos comentários, de deixar à vontade a sair. A gente continua aqui discutindo o tema, mas o Edu realmente precisa, tem outro compromisso agora. Não, vou só me despedir aqui, agradecer de novo pelo convite, foi ótimo, os debates estão sendo super interessantes. Boa sorte aí, contem comigo. Um abraço para todos. Nós que agradecemos aqui, contaremos com você sim, pode deixar. Muito obrigada, Edu. Tchau, Mas tchau. até retomando aqui, Laura, o seu ponto, tem isso, né, já tinha uma discussão antes que é responsabilidade especial da posição dominante, começar, às vezes, algumas condutas já serem analisadas como per se ilícitas, não em estrito senso per se igual cartel, mas por vezes, se é para um grande player, logo já é quase automaticamente problemática, e por vezes não basta você ter um grande player, né, é para você ter a conduta realmente sendo prejudicial. E aí, quando você vai para mercados digitais e com esses conceitos novos de gatekeeper, de bottleneck power, e começa a misturar esses conceitos, parece que daí fica mais sério, mas você só criou um conceito novo que não necessariamente está trazendo realmente um problema novo, né? Então, acho que esse é um ponto de atenção, com certeza, para a gente refletir. Não estou falando que também não são problemas novos, mas acho que são temas para a gente refletir aqui, junto até com o pessoal de mercados digitais. E veja, se a discussão de TCC em cartel já está complicada, porque SG e tribunal não se entendem, aí fica aquele negócio parado, imaginem condutas unilaterais, onde cada conselheiro hoje tem uma visão sobre isso, né? Então, é muito difícil você fazer um TCC em condutas unilaterais, especialmente porque SG, em vários casos, insiste em aplicação de multa, né? E
na realidade, o mais importante seria você cessar a conduta. Só que para fazer um TCC desse, sem o guia do tribunal, vai ser muito complicado. E o tribunal tem apertado. Então, tá difícil fazer TCC unilateral. Exato. A gente, que eu acho que, e aí, uma outra sugestão que eu traria de tema para a gente talvez investigar mais a fundo, é justamente esse conjunto de MP, remédios e TCC, que, no fundo, como é que, então, você coloca limites para a conduta que possivelmente seria danosa, né? Porque, no fundo, a medida provisória, ela acaba antecipando alguns dos remédios, né? A ideia da medida provisória é antecipar um pouco mais de remédio. E por que eu acho que o mercado de trás trouxe alguma relevância para elas? Porque foi no mercado de trás que se trouxe a urgência de ter alguma intervenção rápida, né, de não se permitir à autoridade gastar um tempão de investigação e só lá no final tomar alguma atitude, nessa ideia de que muito rapidamente você exclui concorrente, muito rapidamente você vai para uma trajetória, digamos, mais irreversível. Então, talvez um dos temas que a gente possa ver é verificar realmente o que tem acontecido de medida provisória, porque fora do Brasil também essa discussão está bastante acalorada, né, e já tem mais medidas sendo introduzidas, isso tem sido temas de outros seminários, acho que o próprio Alexandre Cordeiro, no seminário da DCR agora nos Estados Unidos, recente, falou disso, num painel a respeito, então acho que pode ser um dos temas, podemos modular melhor aqui, mas medida provisória, remédios e TCCs, né, então o que tem sido discutido como solução para essas condutas que também a gente está olhando como mais relevantes ou mais preocupantes, né? Acho que essa poderia ser uma ideia. Ricardo, pode falar. Gente, bom dia. Primeiro, parabéns de novo aí pelo grupo, pela discussão. Acho que é um tema sempre muito interessante e polêmico, né? Que são várias visões e o diagnóstico sempre é esse de que há uma falta de clareza de parâmetros e muita dificuldade na prática da autoridade. Eu queria dar uma contribuição aqui sobre a minha visão do que eu acho que é o problema, talvez o fundamental, assim, o que está na origem de vários outros problemas que a gente viu, né, de demora, de vacilação, de falta de clareza sobre posição dominante, sobre os próprios ilícitos, que eu vejo que é justamente na minha leitura, né, uma falta de clareza, uma vacilação, uma hesitação do CAD ainda de se posicionar claramente sobre o que é o problema concorrencial de conduta unilateral, de conduta exclusionária. Resumindo muito grosseiramente a discussão, né, o problema é quando o agente dominante ele tem condição de excluir o concorrente do mercado, de impedir a sua viabilidade ali, ou só quando ele causa uma dificuldade? Eu vejo que nas jurisdições tradicionais, nos Estados Unidos e na União Europeia, existe um posicionamento básico em relação a isso. Existe uma tradição de jurídica baseada na ciência econômica de responder essa pergunta. Os Estados Unidos vai mais para um lado, olha, só é problema quando o dominante tem condição de tirar o concorrente do jogo, na exclusão mesmo, e na Europa a barra é um pouco mais baixa, no sentido de que o agente dominante ele tem, né, essa responsabilidade especial de não distorcer a concorrência no mercado mais do que já está, e, portanto, o problema concorrencial já existe quando ele cria dificuldades adicionais para a atuação dos concorrentes, sem necessariamente ter que excluí-lo do mercado. Então, assim, meu ponto é, nessas tradições, já houve uma resposta fundamental. E no Brasil, a gente tem hesitado em responder a isso, de maneira clara. Então, nos precedentes, em Tô Contigo, em sorvetes, agora, né, nos alarmes automotivos, em vários outros, em que essa discussão é colocada, o CAD teve que responder ela claramente, eu vejo que ou ele hesitou, ou ele respondeu no sentido de que olha, qualquer coisa é problema. Criar dificuldades a um concorrente é um problema e, portanto, um agente dominante não pode fazer, que é isso que o Lauro estava falando, olha, quase per se, né? Se você é dominante, você não pode adotar um programa de fidelidade, como é praticamente a resposta do CAD em Tô Contigo, você não pode direcionar a bonificação para PDVs VIPs, né, como é a resposta em sorvete, você não pode
fazer exclusividade, como em Alames, por exemplo, né? Então, naquela discussão, né, do porquê que preço predatório e abuso de preço tiveram uma diminuição drástica, né, enquanto a discussão se concentrou em exclusividade. É porque, basicamente, são condutas, aquelas duas condutas relacionadas a preço, né, a conduta é preço, e preço não é problema, né, então, né, o CAD aprendeu, e o mercado aprendeu que preço alto demais, né, abuso de preço baixo demais, preço predatório, não é problema concorrencial, muito dificilmente é problema concorrencial. O problema está na limitação da atuação de algum agente do mercado, exclusividade, um desconto condicionado, né? E aí a pergunta é quando que uma limitação da atuação do agente é um problema, né? E aí, porque, assim, só para dar um exemplo concreto, né, eu acho que, por exemplo, em sorvetes, a discussão avançou um pouco, né, no voto da conselheira Paula Farani, não sei nem se ela está aqui na sala, mas ela avança e toma uma posição em relação a isso, uma posição clara, olha, é um problema, será um problema quando a prática impede um concorrente de atuar, né, e aí, traduzido, né, quando ela retira da oportunidade dos concorrentes de atingir uma escala mínima viável, né, naquele mercado. Mas a minha leitura da decisão de sorvetes é que o CAD não foi por esse caminho, né? Na hora, ele não fez esse cálculo, tá bom, qual é a escala mínima viável, então, que não poderia ser retirada? Não tem esse número. Então, qual é o patamar que os concorrentes estariam impedidos de atuar no mercado? Não tem essa resposta. Então, o CAD acabou voltando, não, mas veja bem, desconto direcionado a clientes VIP tende a gerar uma dificuldade, logo é um problema, né? Resumindo muito grosseiramente a discussão, né? Mas assim, ainda voltou, né, para aquela questão, olha, se você é dominante, você não pode machucar, criar uma dificuldade maior. Então, o parâmetro ainda ficou nebuloso, a linha não foi claramente riscada, né, e aí, qual que é a solução? A solução é difícil, mas, na minha opinião, passa por, claramente, ter que desenhar e tomar um partido. Olha, o problema é quando a gente impede ou quando ele torna mais difícil, né, porque a clareza dessa resposta vai facilitar muito na vida da autoridade mesmo e dos agentes na aplicação da lei, na autoridade de responder mais rapidamente aos casos que chegam, e aos agentes a se posicionarem, né? Olha, a linha está aqui, então eu não vou cruzar, ou se eu quiser cruzar, eu sei onde é que está o risco, né? Enfim, só um comentário aí, mas uma provocação também para ouvir todos aí o que pensam. Oi, temos aqui a honra de contar com a Paula aqui, sim. A Paula, se quiser comentar, por favor, vai ser ótimo. Oi, Silvia. Não, eu até liguei minha câmera aqui, oi, gente. Já que eu estava sendo citada, eu liguei a câmera só para vocês saberem que eu estava ouvindo, não estava só aqui dentro, porém não ouvindo. Primeiro, deixa eu só parabenizar o IBRAC pela discussão. O Frade não está mais aqui, mas eu gostei muito dos comentários que ele fez do relatório, acho que foram excelentes pontos. Eu até tinha mandado uma mensagem aqui no privado para o Lauro, pedindo para ele compartilhar comigo a decisão, eu não sei se é pública ou não, que suspendeu, não é, né, Lauro? Então, bom, quando tiver alguma coisa pública, eu adoraria ler. Mas eu acho que esses pontos que foram colocados aqui pelo Ricardo, eu acho que eu não discordo não, Ricardo, eu acho que é necessária uma maior clareza, sim, eu acho que é a constante evolução da jurisprudência, né, e a gente está nessa situação de estar criando uma jurisprudência que a gente está sempre entre Estados Unidos e a União Europeia. Então, o Brasil, certamente a gente não adotou uma posição tão aberta como a americana, mas a gente também não tem essa special duty. Eu discordo um pouquinho do Lauro de que a nossa jurisprudência diz que que é quase per se, mas eu acho que eu concordo com o Lauro no sentido de que realmente a jurisprudência mais recente, ela elevou um pouco a barreira, o sarrafo, para você demonstrar que a potencialidade de efeitos não está presente. Então, eu acho que nisso, sim, de fato, a jurisprudência levou, sim, essa barreira. Eu acho que o caso, tanto esqueci agora o nome da empresa, mas dos alarmes
eletrônicos, né, que foi relatado pelo conselheiro Hoffmann, quanto o dos picolés, eu acho que ele mostra um pouco isso, sim. Naquele caso do picolé também, eu acho que a questão da escala mínima viável, embora não tenha sido calculada, eu acho que tinham estimativas de escala mínima viável, então eu acho que tinham proxies que foram usados, e aí eu acho que vem um pouco a crítica que acho que o Eduardo fez ao CAD, que é não usar tantas ferramentas econômicas quanto poderiam ser usadas. E aí eu faço coro a essa crítica, e eu já fiz essa crítica também quando eu era conselheira, de que, de fato, falta em casos de conduta unilateral um uso maior de ferramentas econômicas, de calcular qual é a elasticidade da demanda, de calcular exatamente qual é a escala mínima viável, fazer uma análise mais detalhista dessas variáveis econômicas que talvez nos levariam a decisões mais precisas. Mas nem sempre mas os recursos são escassos, né, e limitados, e as decisões já demoram muito tempo para sair, então às vezes o ótimo é inimigo da perfeição. Mas acho que é isso que eu diria aqui. Obrigada por terem me colocado aqui dentro também para participar, e vou voltar aqui para o silêncio. Obrigada. Sempre bem-vinda, Paulo. Por favor, participe, que vão ser contribuições muito ricas, viu? Mas, bom, retomando aqui, não sei se alguém tem mais algum comentário sobre o relatório, sobre o debate que a gente fez agora. Do que falamos aqui, o que eu registrei, aqui a questão de divulgar depois o relatório, acho que a gente está justamente agora só finalizando, acho que ele não está amplamente divulgado, mas a ideia é justamente arrematar pelo menos essa versão, bater o martelo entre nós mesmos aqui, que já temos uma versão muito rica para ser publicizada como material aí até 2021, e aí daqui para frente então montar essa agenda de assuntos de 2022 para frente. Ribas, por favor, pode falar. Não, senhor, acho que dentro dessa proposta de agenda, pegando aí o que a Laura falou, o que a Paula perguntou da decisão judicial, eu acho que avançar um pouquinho aqui na análise e pegar esses casos que foram objeto de discussão e revisão judicial e entender também como o judiciário está olhando isso. Acho que a gente pode fazer isso junto com o Comitê de Contencioso Econômico, né? Não sei se o Zé Inácio está aí, mas acho que pode ser um trabalho conjunto para ler. Bom, agora nós enfrentamos todos esses problemas dentro do CAD e no judiciário, né? Tem aqui o caso SKF, por exemplo, teve a reversão da decisão do CAD, da condenação do CAD em primeira instância. O Zé Inácio apareceu. Então, acho que é mais um caso que né, revertendo o leading case do CAD sobre fixação de preço de revenda. Então, também confidencial. Acho que a gente precisa entender um pouquinho aqui como é que vai ser essa intervenção do judiciário e qual o reflexo disso no CAD, quando que vai ter esse reflexo, quando que vai bater isso. Mais uma proposta aqui ambiciosa para a nossa agenda. Nayana, por favor. Não, é só complementando, quando a gente foi pensar no relatório, né, lá atrás, quando a gente foi modular a primeira versão, um dos pontos que a gente queria muito trazer era justamente a questão da judicialização, e aí a gente esbarrou em duas dificuldades que eu deixo aqui para o comitê, para a gente tentar resolver, porque acho que seria muito relevante a gente ter essa análise. A primeira é a questão da confidencialidade, né, porque alguns a gente só vai saber depois de alguns anos, quando você já tem uma decisão. E a segunda é como a gente vai fazer essa coleta mesmo, né, porque a nossa base de dados, assim, ela é imensa, assim, são mais de 600 casos, então, eu não sei se aí uma busca manual, se ela seria possível, mas, enfim, é só porque era uma coisa que interessava muito ao comitê ter esse dado, mas a gente esbarrou nessa dificuldade, então, estamos 100% abertos às sugestões de como resolver. Acho que no primeiro momento a gente pode focar nos casos de condenação, né? Para reduzir um pouco esse número, né? Mas também pensar em outras formas de ver como os concorrentes, né, que eventualmente acionaram o CAD sobre determinada conduta, acionaram o judiciário da mesma forma, e se tiver algum resultado diferente, isso seria super bacana. Não tinha pensado nisso, não, né?
E aí, Ribas, um comentário só que eu acho que é importante, especialmente para a prática unilateral, tem muitas discussões semelhantes que aparecem misturadas com outras teorias ali, especialmente de exclusividade ou outros tipos de prática comercial, né? Às vezes a discussão acaba acontecendo em juízo, mas acaba misturado com outros tipos de discussão privada, né? Não, tá certo, acho que tem um caminho audacioso aí, mas talvez a gente possa até ver, né, agora, se, pelo menos começar investigando pelos casos condenados e também ver se teria alguma forma mais automatizada, operacional mesmo, se tem algum caminho de operacionalizar isso de uma forma mais automatizada, de fazer a busca e conseguir fazer isso. Depois a gente até vê ali com o pessoal que entende mais disso, né, Gabriel, a gente vê se consegue fazer isso de uma forma mais organizada. Bom, assim, do que eu resumi, do que a gente conversou, sem prejuízo da gente acrescentar coisas agora, eu acho que, assim, tem basicamente 3 condutas para a gente investigar mais a fundo, que seria exclusividade, discriminação e self-preferencing, e políticas promocionais. Outro tema seria olhar mais a fundo o que tem sido colocado nas medidas provisórias, discutido como remédio / TCC dos acordos. Claro que tem uma dificuldade importante aqui por conta da confidencialidade, mas talvez a gente consiga, de repente, pelo menos ter padrão de identificar padrões de temas que são colocados. A gente não sabe prazo, mas a gente sabe, não tem um número final, mas a gente sabe o conceito, a origem, às vezes a gente consegue identificar isso pelo material da público. E a questão da revisão judicial, acho que é um outro tópico para a gente avançar aqui, ver se é possível fazer, pelo menos com os casos que já foram condenados. E aí eu acho que, e daí do ponto de vista mais operacional, quer dizer, desculpe, e ainda tem a sugestão da Lorena de fazer algum filtro, olhando quando tem participação de terceiros, e ver até que ponto isso pode ter trazido alguma mudança, algum padrão de diferença no método de análise, ou na conclusão, ou no desfecho do caso. Né? Então, acho que teriam esses 4 grandes pontos aqui para a gente avançar, e do ponto de vista, acho que mais operacional, digamos, a minha sugestão, se todos concordarem, Ana, também queria saber, Ribas, a Ana, o que vocês acham, era já publicizar essa versão que a gente tem, como edição 2021, e mirando que a gente terá edições, se não 22, talvez pelo menos 23, a cada 2 anos a gente tem atualização, a ver aí, organizar melhor o calendário para ver se seria todo ano, né, ou a cada 2 anos, para também reunir um conjunto mais denso de massa crítica aqui da investigação, a nossa análise. E outro ponto que foi uma sugestão boa é ver se até que ponto a gente consegue deixar essa base, né, o microdado, digamos aí, disponível para todo mundo. Acho que é viável, talvez hoje ele esteja no formato friendly para fazer uma pesquisa para quem quiser acessar, mas acho que isso é uma coisa que a gente consegue operacionalizar e deixá-lo no formato também mais amigável aí para quem quiser fazer consulta na base de dados. Acho que isso é uma coisa bacana mesmo. E de repente avaliar se deixa no site do IBRAC, onde que a gente deixa acessível para quem quiser olhar, porque realmente é uma base bem rica, né? Até para consultar jurisprudência, acaba sendo um instrumento bem útil para a gente. Eu acho que até a microbase, acho que a gente pode deixar de acesso aos associados, né? Sim, sim. E ao CAD também, né? Disponibilizar o CAD, né? Acho que o Felipe, né, sugeriu isso. E a publicação, a Flávia Chiquito está organizando, né? Para acho que sair num formato de caderno especial, né? Mas a ideia, eu estou totalmente de acordo, Seu. Acho que tem que soltar isso. Um trabalho tão rico desses, né? Tem que publicar. É quase uma dissertação de mestrado esse trabalho aí. Doutorado. Então, acho que temos coisas bem... Eu vou aqui, então, projetar só uma apresentaçãozinha com a pauta da nossa conversa, da nossa reunião de hoje, já indo para a agenda mais completa aqui do... Então, acho que a gente... Só um minutinho. Vocês estão conseguindo enxergar? É só um slidezinho. Então, aqui o que a gente tinha pensado... Não está em formato administração, tá? Tá no primeiro slide, não está no segundo. Não desceu? Tá, começou a ficar meio complexo essa coisa da apresentação. Para mim, tá. A tela que a gente está vendo, Sil, não é a sua tela cheia. É o do
A janela do... Agora foi. Agora foi? Tá. Bom, então, assim, aqui eu tinha registrado temas mais gerais aqui para ser a pauta da... Então, como que a gente continuaria o mapeamento, mas aqui acho que a gente até já desatualizou aqui que eu tinha no slide, e seriam esses pontos que a gente alinhou agora, e depois a gente envia, então, por e-mail, como ata aqui da nossa conversa, sem prejuízo, claro, de qualquer um de vocês sugerir agora, ou ao refletir um pouco mais, depois por e-mail sugerir mais algum tema para a gente discutir, tá? Aí, tem uma ajuda que a gente deu, né, acho que várias pessoas contribuíram aqui, sobre essa ferramenta de pesquisa avançada que o CAD está desenvolvendo. Aqui pelo grupo, o Gabriel deu uma ajuda nisso para o CAD. Quer contar um pouco mais, Gabriel, sobre isso? Só para todos ficarem a par do que o CAD está organizando. Essa é uma ferramenta de busca avançada, né, parecida com a de jurisprudência, outras que o CAD já lançou. Ela está em fase de testes ainda, mas é algo que a gente pretende acompanhar e, quando for lançada, eventualmente organizar para disponibilizar e mostrar para todo mundo todas as ferramentas que estão disponíveis nela. Mas é algo que a gente não sabe no cronograma de quando vai ser divulgado. O que o CAD fez foi pedir para a gente ajudar a testar, né, e mandar e compartilhar com eles possíveis dificuldades, falhas, e a gente fez ali junto com outras pessoas que contribuíram de outros comitês, digamos, um relatório ali consolidando as dificuldades, e acho que o CAD deve estar aprimorando, mas acho que vai ser bem bacana ter isso também acessível, vai ser complementar, digamos, aí a gente disponibilizar a nossa base do relatório, tá? Sobre o guia, eu já antecipei um pouquinho aqui outro item da pauta, o guia de condutas unilaterais do CAD, que está desenvolvido. Os rumores são que ele segue desenvolvendo isso. No período recente foi difícil ter alguma posição do CAD sobre isso, para saber em que pé estava, porque justamente a SG toda está em transição, né? Essa semana em especial, uma semana mais delicada para a SG, que tiveram várias trocas de cadeiras lá. Então, de novo, aqui até já fazendo a propaganda da sexta-feira que vem de concorrência, a gente vai ter o Diogo aqui com a gente conversando, contando um pouco mais o que motivou, né, as implicações dessas trocas aqui com a gente, conversando um pouco mais sobre os rumos da SG, até por conta desse cenário que ele está interino já há algum tempo, e por enquanto a gente não tem perspectiva de que isso vai se alterar tão no curto prazo. Então, já deixando aqui o comentário, de repente, na conversa com ele na semana que vem, pode ser uma oportunidade para a gente também perguntar para ele o que ele tem de novidade sobre isso, mas por enquanto a gente não teve ainda nenhum retorno do CAD, mas estamos monitorando e vamos ficar de perto deles aqui para poder comentar, sugerir quando for oportuno, tá? Aqui, indo para o penúltimo item da pauta, com relação a propostas de trabalho aqui dos membros do GT, eu acho que, me parece que talvez o grande tema para já seria justamente, então, pegar esses temas do relatório de mapeamento de decisão e criar grupos de trabalho que vão se dedicar a esses grandes temas. Talvez tenha um grupo de trabalho focado nessas 3 condutas, ou até mais condutas que a gente vem identificar como também mais relevantes, e aí um grupo foca nisso, outro grupo, de repente, foca nessa questão da medida provisória, dos remédios, do TCC, outro na questão judicial, e aí a questão do filtro sobre terceiro interessado também pode ser tocado por algum outro grupo, que já, eventualmente, também já se envolveu com o relatório antes, que daí tem mais familiaridade com a base de dados. Então, minha sugestão seria que a gente passasse a partir dessa reunião, constituísse esses grupos de trabalho para avançar, que eu acho que isso já vai ser trabalho bem denso, e com bastante resultado rico para a gente continuar discutindo aqui esses temas. Não sei se alguém teria mais alguma sugestão de grupo de trabalho. Ana, Nayana, Ribas também. Vamos começar assim a agenda, depois a gente evolui? Está super legal, senhor. Ótimo, então. Aqui acho que acabou faltando concluir a frase, mas, e aí, só terminando que, talvez, não sei se para a próxima reunião vai ser possível, já imagino que sim, acho que ela está mirando ali começo de maio, 6 de maio seria a nossa próxima reunião específica do Comitê de Condutas, convidar um representante da SG, que possivelmente seria o Alden, imagino eu,
que seria a pessoa mais apropriada decidir, dando continuidade a essas conversas que a gente tem feito com os coordenadores, que têm sido muito interessantes, muito produtivas, né, as últimas que a gente fez agora, né, que os outros comitês fizeram, ficaram muito legais, e aí tentaria mirar, chamar o Alden para essa conversa, porque daí pode ser um momento oportuno, ele já vai ter tido aí perto de 2 meses de cadeira nova, e trazer um pouco dos inputs deles, essa seria a minha sugestão, mas sempre a gente alterar esse plano aí, se a gente identificar que tem alguma questão mais relevante para já, tá? Então, e acho que depois chamar os outros também, né, Sil? A Lília, né, a Sofia. Sim, continuar chamando todos eles para a gente discutindo enfim, né, tudo que tem na agenda, agora que todo mundo trocou de cadeira quase, né, está trazendo uma complicação, não sei como é que foi a semana de vocês, mas voltando, por vezes, a reinstruir o caso com o novo coordenador, que faz parte, mas foi com emoção, e aí a gente precisa agora chamar o pessoal nas cadeiras novas aí para sentir o que eles estão achando, né. Bom, para efeito aqui da nossa conversa de organização da reunião, acho que esses serão os principais tópicos. Não sei se alguém teria mais algum ponto. Então, o que eu pretendo fazer agora de próximo passo? Vou consolidar por e-mail, então, esses tópicos que a gente selecionou como agenda, mandar por e-mail. Por favor, todos que tiverem sugestões adicionais, encaminhem. Eu sei que às vezes a ideia não vem agora, aqui no momento da reunião, mas depois, pensando no chuveiro, vem alguma ideia boa. Estamos bem abertos aqui a incluir mais qualquer tema. Queria agradecer a Dona Nayana pela apresentação e parabenizar todo o grupo que fez o relatório. Realmente é um estudo muito bacana, muito denso, e a gente tem que dar continuidade a isso para virar realmente uma contribuição bem efetiva, objetiva do IBRAC, até como, mesmo que fosse só a reunião da informação, já seria muito rico, e continuar promovendo esses debates, tá? Então, acho que é isso, certo, pessoal?